A paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, aqui no meu canal, Semeando a Palavra de Deus. Eu quero deixar aqui um hino que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 11, no versículo 33 a seguir. O tema deste hino, a Ele a glória, como tema de fundo, né? Os irmãos podem perceber. E é um hino de louvor e adoração a Deus. E nesta manhã, ou nesta tarde, não sei que horas você, meu irmão, minha irmã, vai escutar ou ter o privilégio de assistir esse vídeo. Eu quero ler para vocês, meus queridos e minhas queridas, que Deus assim fala comigo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, o quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Meus queridos e minhas queridas, a Ele seja dada toda glória, todo louvor. A Ele a glória, a Ele o louvor. Nesta manhã, meus queridos e minhas queridas, eu quero deixar para vocês essa mensagem, que Deus está no controle de todas as coisas. Tudo é por Ele e por meio dEle, e foi para Ele criada todas as coisas. O Pai Celeste, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, concedeu ao Filho todas as coisas. Tudo que há no céu, na terra, foi criado para Ele, por meio dEle, e sim, Ele está no controle. Seja potestades, seja principados, seja lá o que for, mas tudo está debaixo dos seus pés. Tudo está debaixo dos teus pés. Nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, Ele veio anunciar o reino de Deus. Ele veio trazer esperança para os perdidos, pessoas que já não tinham mais esperanças. Nós estávamos condenados, estávamos perdidos, mas Deus teve um plano de salvação para mim e para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Ele olhou para essa terra, viu que não tinha mais jeito. A humanidade estava perdida. E se nós nos atentarmos à nossa volta, os homens de hoje não são diferentes dos nossos antepassados.
Assim como aquele povo do dilúvio, estávamos perdidos em seus deleitos. Assim o dilúvio veio. A Bíblia vai dizer que uma família sobreviveu àquela tempestade. Uma grande inundação jamais vista. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o que nós vemos são pessoas desesperadas, correndo de um lado para o outro, tentando fugir da fome, da guerra, tentando fugir de alguma situação a qual ela se encontra. Mas nós sabemos, segundo a palavra do Senhor já nos tem revelado, que ia chegar o tempo que as pessoas elas iam saltar de um canto para o outro. E nós temos visto de dentro da nossa casa, ou até mesmo no seu smartphone, ou na sua Smart TV, ou aí no seu notebook, seu computador, notícias de pessoas sendo refugiadas em outros países. Agora mesmo, recentemente, o Brasil tem recebido pessoas do Talibã, centenas e centenas de afeganistãos, pessoas ucranianas. Nós está aí assistindo uma guerra em andamento, rumores e rumores. É o que a Bíblia diz, que uma nação ia se levantar contra outra. Uma nação ia se levantar contra outra. Era reino contra reino. Agora mesmo, recentemente, o presidente da Ucrânia convocou uma reunião de emergência com o G7. O que é o G7? Eu creio que muitos aqui já sabem o que é o G7. São as 7 potências mundiais. São os 7 países mais ricos do mundo. E o que esse nome 7 tem em comum? Meus irmãos, minhas irmãs, esse número 7 é tão visível na Bíblia. É tão visível no tempo do rei do Egito, naquele país, aquele rei daquele país, ele teve um sonho. Ele sonhou com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas de milho bonitas e 7 espigas de milhos ruins. Ele teve um sonho perturbador. Aquela noite, aquele rei não dormiu. Meus irmãos, aquele rei ficou perturbado. Convocou uma reunião de emergência. Convocou uma reunião de emergência, assim como o Vladimir Zelensky. Ele está pedindo armas. Ele está pedindo armamento pesado para poder tentar lutar contra essa guerra, tentar lutar contra esse inimigo que se levantou contra esse país. E o inimigo, o adversário, já está tendo domínio sobre a usina nuclear. A qualquer momento esse homem pode explodir essa bomba atômica e aquele povo ucraniano vai sumir como fumaça. Eu não estou aqui querendo espantar ninguém com esse vídeo, muito menos, é só uma realidade dos fatos.
vai dizer que nos últimos dias pessoas iam correr de um lado para o outro. Elas iam. E nós temos visto isso. Quem não está vendo, mas Jesus vai nos deixar uma palavra. Ele vai dizer assim para mim e para você: não perturbe, não espante, não se atemorize, não se atente a isso, porque isso de fato tem que acontecer, porque está escrito, e a palavra de Deus é verdadeira. Assim como foi lá no Antigo Testamento, que antes de Jesus vir, a sua vinda já era anunciada. Muitas pessoas já sabia que ele viria por causa das escrituras, por causa dos profetas, que foi revelado, Deus foi falando, Deus foi dizendo, Deus foi anunciando, mas ele ainda não tinha vindo. Pessoas, tanto que ele veio e alguns nem percebeu. Achou que o rei, ele viria como um rei, ele viria como um homem milionário, um homem bem de família bem, de alto padrão. Aí quando souberam que ele veio de Nazaré, quando souberam que ele veio de uma família que todo mundo conhecia, a ponto de uns falar: nós conhecemos Maria, José, Nazaré. Será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Saiu sim, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem foi que disse isso? Foi Natanael mesmo, Natanael achou que aquela cidade não poderia sair algo tão bom, algo tão precioso como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero dizer para os irmãos e irmãs que toda a glória seja dada a Ele, não importa o momento. Veja que a palavra de Deus está se cumprindo. Se vocês dão uma lida em Mateus 24, a partir do versículo 36 a seguir, vocês vão ver que Jesus disse que tudo isso iria acontecer. Quando chegasse o fim dos tempos, essas coisas iam acontecer. E eu quero ler para os irmãos esta passagem em Mateus 37. A vinda do Filho do Homem. Eu vou ler aqui para os irmãos. O sermão continua. A vinda do Filho do Homem. Vou ler a partir do versículo 29 a seguir. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas não dará a sua luz. Aleluia. Louvado seja Deus. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Glória a Deus. O
Filho do Homem, meus irmãos, ele vai aparecer. Ele aparecerá no céu com poder e grande glória, né? O Filho do Homem, o Filho de Deus, ele aparecerá no céu, sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam teros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas, né? Sabeis que ele está próximo às portas. Nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele já está às portas, ele já está próximo, como a palavra do Senhor nos diz. O nosso Senhor está às portas, porque as coisas estão visíveis. Nós estamos assistindo todo o cenário sendo preparado para a vinda do Messias. O nosso Senhor está vindo. Ele aparecerá nos céus com grande poder, com grande glória. Ele virá sobre as nuvens. Amém? Glória seja dada no nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Olha aí, meus irmãos. Então, os céus e a terra há de passar, mas a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela vai se cumprir. Pode passar os céus e a terra, mas as palavras do nosso Senhor, ela não volta vazia. Antes que tudo se cumpra, e há de cumprir, assim como cumpriu a vinda dele, a primeira vinda, ele vai vir a segunda vez. Só que essa segunda vez, ele vai vir buscar os seus escolhidos. Ele vai enviar anjos com trombetas aos quatro cantos da terra, de uma extremidade do céu à outra. É o que a palavra dele diz, né? E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Glórias a Deus, amém? Que Deus abençoe, amados. Fique com esta palavra, medite nela. Você vai encontrar essa palavra em Mateus 24, amém? Capítulo 24. Louvado seja o nome de Jesus. E o sermão continua, agora com a exortação à vigilância. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Nem os anjos que está lá no céu, né? Juntinho lá do nosso Senhor Jesus, junto ali do Pai. Você vê, né, que o Senhor Jesus, ele deixou bem claro em dizer que ninguém sabe nem o dia nem a hora
em que há de vir o Filho do Homem, a não ser o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? Quem é que se lembra como foi nos dias de Noé? O povo comia, o povo bebia, o povo não estava nem aí para Noé. Noé recebeu uma ordem de fazer uma embarcação. A Bíblia vai dizer que Deus ordena Noé a construir uma arca, porque ele ia mandar chuva. E segundo o relato bíblico, naquele tempo diz que era raramente chover. Talvez Noé, em meio a essa iniciativa dada por Deus, recebeu ordem de Deus, para fazer este barco. Talvez ele até pensou: para que esse barco? Não estou vendo mar aqui, não estou vendo rio, não estou vendo água aqui. Mas Noé não questionou a Deus desta maneira a qual estou imaginando. Ele não fez nenhum questionamento, talvez sim, talvez não sei, mas a Bíblia não nos relata. Noé simplesmente obedece a Deus, a ordem de Deus foi: faça uma arca, porque vai vir chuva por aí, vai descer chuva do céu, eu vou abrir as portas dos céus e a água vai descer. E Noé constrói a arca, meus irmãos, e as pessoas daquele tempo, elas só queriam comer, se divertir, elas só queriam festa, elas só queriam se divertir, Era perverso, era um povo perverso que só pensava nas suas festas. Então, a Bíblia diz, e agora Jesus, o próprio Filho de Deus, dizendo, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, vai ser do mesmo jeito. O povo comendo, o povo bebendo, hoje não é diferente. Por onde quer que você anda, nessas noitadas aí, você vê bares, festas e festas, bares, restaurantes, as pessoas se divertindo. Vai ser assim, as pessoas vão estar nos seus dias normais, como um domingo qualquer, como um feriado. Elas vão estar fazendo as suas coisas como de costume fazem. E Jesus deixa bem claro que quando ele vier, será como foi nos dias de Noé. Veja só como foi nos dias de Noé, meus irmãos. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Então, meus irmãos, esse povo aqui, ele só pensava nos seus próprios prazeres. Eles só pensavam em se divertir, como eu disse. Pensavam em comer, se divertir com mulheres. Eles só queriam isso. Só queriam prazer daqui da terra. Prazer. Eles queriam só saciar os seus desejos, matar, fazer a vontade dos seus corpos, sentir o prazer desta vida terrena. Eles não quis obedecer a palavra de Deus. Eu creio que eles já tinham conhecimento. Eu creio que Noé pregou para eles: olha, Deus vai mandar chuva aí, arrependam dos seus pecados. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, esse povo, eu acredito que esse povo deve ter chamado Noé de velho. Esse velho tá gaga, esse velho já tá aí caducando.
nunca choveu, e ele está dizendo que vai chover, mas ele continuou trabalhando na obra do Senhor. Ele continuou obedecendo a palavra do Senhor. O Senhor ordenou a ele: faça a arca. Quando terminar, você entra nela, você e sua família. E o Senhor ordena Noé: traga um casal de cada espécie, de cada animal, cada espécie que há na terra, traga um casal. Veja aí, meus irmãos, como o Senhor, Ele tem uma obra especial para mim e para você. O Senhor, ele ordena Noé a trazer um macho e uma fêmea para que seja a semente de reprodução na próxima futura terra. Porque essa terra, esses seres que iam ficar na terra, eles iam morrer, iam perecer junto com esse povo rebelde. E o Senhor ordena a Noé: traga a semente de cada espécie, para que, quando as águas baixarem, a vida na terra continua. E assim foi. Noé obedeceu a Deus, trazendo cada espécie um casal, um macho e uma fêmea, para que a vida na terra continuasse quando as águas baixassem. Amém? Então, meus irmãos, foi o que aconteceu nesse tempo. As pessoas, antes do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, meus irmãos, Jesus vai vir e as pessoas não vão nem perceber. Essas pessoas, elas não perceberam. Noé entrou na arca. Elas estavam ainda nos seus prazeres, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Elas estavam atoladas nos seus prazeres. Meus irmãos, e Jesus está dizendo: olha, vai ser dessa mesma maneira como nos dias de Noé. Nós não vamos dar, Jesus vai vir, ó, nós não vamos nem saber. Nós vamos estar aí, ó, nós vamos estar fazendo o nosso trabalho. Nós podemos estar dormindo, nós podemos estar almoçando, a gente pode estar fazendo alguma coisa do tipo trabalhando, e Jesus vai vir. Nós não sabemos a hora, mas Jesus já disse que vai ser dessa maneira. O povo do tempo de Noé, a Bíblia diz que o povo comia, bebia, casava e dava-se em casamento. Então o povo estava ali, ó, nos seus prazeres. E o dilúvio chegou e eles nem perceberam, até que a água os levou. Todos pereceram. Meus irmãos, quantas vezes Noé disse, quantas vezes eu creio que Noé falou: arrependam-se dos seus prazeres, arrependam-se disso. Ao perigo, meu irmão, que nós corremos em não obedecer a palavra de Deus. Jesus pode voltar e nós ser pegos de surpresa. Nós temos que nos arrepender agora, antes que seja tarde, porque a qualquer momento o Filho do Homem há de vir, e assim como pegou esse povo, assim como esse povo foram pegos, não
entre aspas, de surpresa, porque eles foram avisados, mas eles nem perceberam. Ao mesmo tempo não foi surpresa, mas eles nem perceberam, porque eles estavam cegos em seus prazeres, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Eles se preocupavam só com isso, só com festas, só com curtição. E hoje não é diferente nos nossos dias. Não é diferente. A gente vê os bares lotados, prostituição, casa de prostituição, festas. Isso é o que, meu irmão? Isso é prazer. Jesus vai vir. E as pessoas não vão perceber. Assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois Aleluia, louvado seja Deus. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. E estando duas moendo no moinho, será levada